Olá, como vocês estão? O meu nome é Liana Caprio e sejam muito bem-vindos ao canal Mistérios. Bom, pessoal, boa noite. E hoje o nosso vídeo vai estar sendo sobre um dos piores serial killers americanos, Jeffrey Dahmer. Ok? Mas antes de estar indo para o nosso vídeo de hoje, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não estar perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Agora vem comigo para o nosso mistério de hoje. Jeffrey Dahmer nasceu em Milwaukee, Wisconsin, no dia 21 de maio de 1960. Filho de Lionel e Joyce Dahmer. Sua família, por parte de pai, tinha ascendência alemã, enquanto sua mãe era descendente de noruegueses e irlandeses. Quando ainda era criança, seus pais se mudaram com ele para Bath, Royal, onde estudou na Riverview High School. Lá jogava tênis e tocava clarinete. Dahmer foi inicialmente descrito como uma criança enérgica e feliz, mas seu temperamento mudou quando passou por uma cirurgia de hérnia inguinal. Pouco antes do seu aniversário de 4 anos, paralelo a isso, o casamento de seus pais se deteriorou, com as brigas e gritarias se tornando frequentes ao longo dos anos. Assim, conforme foi crescendo, passou a se tornar um solitário e sem receber muito afeto em casa, com seu pai ocupado com suas conquistas acadêmicas e sua mãe sofrendo com várias doenças que a tornaram viciadas em remédios. Em 1970, aos 10 anos, Dahmer perguntou ao seu pai Lionel o que aconteceria se ossos de galinha que eles estavam comendo no jantar fossem banhados em alvejantes. Lionel, acreditando que isso era apenas uma curiosidade normal de criança, demonstrou como usar alvejantes e outros produtos químicos e preservar com segurança ossos de animais. Dahmer incorporaria essas técnicas para preservar os ossos de suas vítimas no futuro. Muitos dos colegas de escola de Dahmer o descreviam como estranho e bizarro, por causa das constantes brincadeiras que praticava, que eram parte de uma tentativa de Dahmer de se entrosar entre os colegas, algo em vão. Ele costumava fingir ataques epiléticos e fazia outras brincadeiras que os alunos de sua escola achavam estranhas, mas estimulavam tal comportamento pois achavam engraçado. Aos 15 anos, seus poucos colegas perceberam que Dahmer era alcoólatra. Posteriormente, Dahmer confirmou que seus desejos e fantasias assassinas começaram nessa época, mas não por causa do alcoolismo. Jeffrey bebia para poder esquecer as coisas que pensava. Ainda na sua adolescência, dissecava animais mortos que encontrava na estrada e tinha até um cemitério particular no fundo de sua casa. Quando chegou à puberdade, Dahmer se descobriu como homossexual, algo que não contou aos seus pais. No começo de sua adolescência, ele teve um breve relacionamento com um garoto de idade próxima dele, embora não tenham feito sexo. Mais tarde, Dahmer confessou que começou a fantasiar sobre dominações e de exercer completo controle sobre um parceiro submisso. Essas fantasias gradualmente se entrelaçaram em seus hábitos de dissecação. Quando ele tinha por volta de 16 anos, Dahmer concebeu uma fantasia onde deixaria um homem consciente, particularmente um corredor que ele achava atraente, e então fazer sexo usual do seu corpo. Em uma ocasião, ele se escondeu no mato com um taco de beisebol com o intuito de atacar este homem.
e uma de suas corridas matinais. Contudo, exatamente naquele dia, o homem não saiu para suas corridas. Dahmer posteriormente disse que esta foi a primeira vez que completou matar alguém. Em 1977, suas notas caíram muito. Naquele mesmo ano, seus pais se separaram. No ano seguinte, conseguiu se formar no ensino médio, ao mesmo tempo que o seu pai deixou a casa. Alguns meses depois, Dahmer foi abandonado por sua mãe e deixado, então, sem comida, sem dinheiro e com uma geladeira quebrada, com apenas 18 anos de idade. Após o divórcio de seus pais se formalizar, seu pai se mudou para um hotel próximo, enquanto sua mãe firmou residência em Chippewa Falls, Wisconsin, junto com o irmão mais novo, Davi. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato em 1978, 3 semanas após a sua formatura do colegial. Naquele momento, ele já estava morando sozinho. No dia 18 de junho, enquanto dirigia seu carro, ele viu no canto da estrada o jovem Steven Hicks, de quase 19 anos, pedindo carona. Dahmer convidou o garoto a ir até sua casa para beber álcool e se distrair um pouco. Hicks, que estava a caminho de um show de música em Lockwood Corners, concordou e os dois ficaram bebendo e ouvindo música por algumas horas. Então, Steven Hicks se levantou e disse que estava indo embora. Mas Dahmer não queria que ele partisse. Quando Hicks deu as costas para ele, Dahmer o acertou 2 vezes com um haltere de 5 quilos. Quando o garoto caiu inconscientemente, ele o estrangulou até a morte com a barra de haltere. Dahmer então retirou as roupas de Hicks e se masturbou em cima do corpo dele. No dia seguinte, ele levou o seu corpo até o porão e o dissecou, enterrando os seus restos no quintal de trás. Semanas mais tarde, ele enxumou o corpo e retirou a carne dos ossos com uma faca. Dahmer, depois, dissolveu a carne em ácido e se livrou de tudo pela privada. Ele então pegou uma marreta e destruiu os ossos de Hicks. 6 semanas após o assassinato de Hicks, o pai de Dahmer e sua nova noiva voltaram para casa e viram que ele estava morando sozinho, abandonado. Naquela altura, seu abuso com as bebidas alcoólicas estava fora de controle. Seu pai o vistou certa vez e encontrou o filho bêbado no dormitório. Em janeiro de 1979, por insistência do pai, Dahmer se alistou no exército. Ele fez seu treinamento básico em Fort Sam Houston, em San Antonio, e depois foi transferido para Raumholder, na Alemanha Ocidental. Ele foi descrito como um soldado normal com uma falha de serviço comum. Porém, mais tarde, 2 militares afirmaram que teriam sido estuprados por Dahmer. Um dos soldados afirmou que Dahmer o drogou e estuprou dentro de um veículo blindado de transporte pessoal. Ele então foi para Miami, afirmando que não podia voltar para Royal, pois não queria encarar a decepção do seu pai por outro fracasso. Ele conseguiu alguns empregos, gastando o pouco dinheiro que tinha com bebidas. Pouco tempo depois, Dahmer ligou para o seu pai e pediu para voltar para casa. Em 20 de novembro de 1987, Dahmer se encontrou com Steve Talmy, um rapaz de 25 anos, natural de Rontonagon, Michigan. Em um bar, o persuadiu a retornar com ele para o Hotel Ambassador, em Milwaukee, onde havia alugado um quarto para a noite. De acordo com Dahmer, ele não tinha intenção de o matar, mas simplesmente de o drogar e violar. Na manhã seguinte, ao acordar, Dahmer encontrou Talmy abaixo da cama, morto com o peito esmagado e o corpo cheio de contusões. Os punhos de Dahmer estavam machucados também. Posteriormente, ele afirmou não ter qualquer lembrança de ter matado Talmy, mas não nega tê-lo feito.
enquanto estava inconsciente. Dahmer então comprou uma mala grande e utilizou para transportar o corpo de Taomi. Uma semana depois, ele desmembrou o corpo, removendo as pernas, a carne dos ossos, colocando os pedaços de carne em pequenos sacos plásticos e os ossos dentro de um lençol, e então os esmagou com uma marreta. Todo o processo durou 2 horas, e então jogou os restos mortais dele no lixo. Nas próximas 2 semanas, Dahmer manteve a cabeça de Taomi embrulhada em um cobertor. Posteriormente, ele ferveu a cabeça da vítima em Solilex, um detergente industrial alcalino, e alvejante para tentar preservar o crânio, que ele usou como um estímulo para se masturbar. Algum tempo depois, o crânio acabou perdendo consistência e Dahmer o destruiu e o descartou. Após o assassinato de Taomi, Dahmer começou ativamente a procurar novas vítimas, especialmente dentro ou próximo a bares gays, levando-os para a casa da avó. Chegando lá, ele drogava suas vítimas antes ou pouco depois de iniciar um ato sexual com eles. Depois de deixar a vítima inconsciente com pílulas para dormir, ele os matava por estrangulamento. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. Embora diagnosticado como portador de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizofrítica e o transtorno psicótico, Dahmer foi considerado legalmente são em seu julgamento, condenado por 15 dos 16 assassinatos que cometeu no estado norte-americano de Wisconsin. Foi sentenciado a 15 penas de prisão perpétua em 15 de fevereiro de 1992. Posteriormente, no estado norte-americano de Ohio, Dahmer foi sentenciado a uma 16ª pena de prisão perpétua, dessa vez pelo homicídio de Stephen Mark Hicks, ocorrido em 1978. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi espancado até a morte por Christopher Scarver, outro detento com quem cumpria a pena na Columbia Correctional Institution, uma prisão de segurança máxima no estado de Wisconsin. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Um pouco pesado, né? Eu sei. Mas eu tinha que estar trazendo para vocês essa história para estar servindo aí de alerta também para todos, para não estar confiando em qualquer um. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de estar dando o seu like para estar dando um apoio pro canal. Tá bom? Uma boa noite a todos e a gente se vê no próximo vídeo.